ali, eu ia visitar os terrenos, eu vendi os primeiros prédios sozinha, porque a gente não tinha time. Aí eu ia fazendo a parceria com os outros corretores, parceria com o cliente, e saía correndo atrás. E daí depois de estar na parte comercial da Cisone Investimentos, eu fiquei como diretora de expansão e agora estou como CCO. Caraca, cara, entendi. Como é que tá sendo ser uma startupeira? Porque o startupeiro, ele tem que ter muito sangue nos olhos, né? O startupeiro, ele tá olhando, ele tá em geral, tentando ficar sempre na ponta das possibilidades. Então a tecnologia a gente está sempre olhando, né? O que está mudando o tempo inteiro a gente está olhando, que eu não vou morrer eu não vou cometer o mesmo erro que meu pai, que ficou para trás, que deu mole, entendeu? Porque meu pai deu mole, ficou para trás no trabalho dele. Então, você agora tá nessa. Então, assim, é maneiro. Deixa eu falar a minha experiência. Né? A minha experiência, cara, é maneiro, correria, mas, pô, tô cheio, assim, psoríase tá aqui, entendeu? Assim, tô ficando mais grisalho, pô, mas é correria e eu fico pensando que pra mim é um ambiente interessante, porque, pô, já que eu sou meio maluco mesmo, imagina se eu tivesse que estar todo dia com a camisa de botão e um sapatinho, entendeu? Então, fazendo um troço que não era exatamente o que eu queria estar fazendo, né? Tu tava na Vitacom ganhando dinheiro, né? Tava em paz. E aí tu vai pra Cisone pra ver se vai dar certo. O que tem na tua cabeça, cara? Mas eu sempre pivotei. Tu não pode ter medo de fazer isso. Eu tava no direito, eu tinha escritório, depois disso que eu resolvi trabalhar como comercial, ver as oportunidades mesmo. E que interessante, porque os meus pais são servidores públicos. Quando eu resolvi ir pra Cisone, que eles foram na primeira festa da empresa, galera jovem ali, a primeira festa era pouca gente, foi na casa do Fernando mesmo. Meus pais falaram, o que tu tá fazendo? É tanta gente nova, né? Pô, Mônica, tu saiu de São Paulo e tal. Eu falei, vai dar certo. E falasse também sobre sangue no olho. Sangue no olho é um dos valores da nossa empresa. Hoje, os dois principais valores que a gente tem, além de priorize e simplifique, sangue no olho, é hoje AI first. Antes de tu começar a bater muito a cabeça, pensa, será que eu consigo resolver isso com a IA? Será que a inteligência artificial consegue me ajudar? Então, esse sangue no olho, pensar e priorizar, tá dentro da nossa empresa e tá dentro dos sócios, tá enraizado na gente. Querer fazer diferente, fazer mais, ser inconformado mesmo e correr atrás. Então, quando é devagar, não tá bom pra gente. A gente precisa correr. Por mais que dê a alergia ou noite sem dormir, faz parte de quem questiona. E é isso. A gente questionou, por que não tem essa empresa? Por que ninguém desburocratizou o mercado imobiliário? Por que as pessoas precisam achar que tem que ter muita grana para comprar um imóvel voltado para renda? Não é assim. Tu consegue investir em tijolo. Tu consegue começar a investir em tijolo mesmo não tendo o teu primeiro imóvel. Então eu acho que esse sangue no olho, essa vontade, essa garra tá em todos os sócios e nos startupeiros, principalmente, de uma maneira geral, né? Tu tem que ter isso. Eu acho que sim, o startupeiro, cara, quantas vezes eu não soube se eu ia conseguir pagar o salário da galera no mês seguinte? Muitas vezes. No começo é assim, no começo é assim. Você mencionou que o cara consegue investir num imóvel voltado para renda, mesmo que ele não tenha um imóvel dele. Porque isso sim, você falou e eu pensei, por que eu... Na minha cabeça, de um millennial, como é que eu vou comprar um apartamento para ganhar dinheiro se eu moro de aluguel, né? E assim, outra coisa, de quanto de que a gente está falando para o cara investir, assim, mais ou menos, em média, e como é que esse cara faz esse investimento? Hoje a média dos valores dos nossos spots, que são os empreendimentos que a gente estrutura e constrói, né, ficam entre 250 e 300 mil reais pagos em 54 meses. Então você vai pagar uma entrada ali que gira na faixa de 50 mil reais e parcelas mensais que vão girar ali na faixa de 2.000, 2.500. Então muita gente que começa a trabalhar tem possibilidade de
pagar esses valores, os 50 mil parcelados em 3 vezes e tal. Mas tem muita gente que pensa assim, mas como que eu vou comprar isso se eu não consigo comprar meu primeiro imóvel? Mas como é que tu quer morar? Tu quer morar num apartamento de 20 metros quadrados voltados para o retorno financeiro para alugar no Airbnb? Ou tu quer morar num apartamento de 3 quartos? Por que tu não compra esse imóvel compacto e usa a receita desse imóvel para pagar o imóvel, para pagar o aluguel do imóvel que tu quer morar? Então, eu penso muito, e é isso que todos os sócios pensam, a gente tem uma aposentadoria imobiliária, eu já tenho muitos imóveis, o CEO, que é o Fernando, mas eu já tenho muitos imóveis, eu falo sobre eles e sobre os meus investimentos no meu Instagram, @MonicaMedeiros. Então, ali tem por que eu comprei aquele imóvel, o que eu pensei comprando ele e até o valor que eu revendi. E pensa, você gostaria de ter 50 mil reais de renda passiva líquida por mês? Como não? Quem não quer? Tu quer? Ela também quer, viu? O que você acha que isso significa pensando em imóveis? Pensando no imóvel residencial, aquele de 2 quartos, ou no imóvel do estúdio? Em termos patrimoniais, quanto que você acha que é? Quantos imóveis você precisaria? Tuts, aqui em São Paulo? Aonde? Depende de uma porrada de coisa. De uma maneira geral. Vamos pensar nesse valor médio aí que eu te disse de 300 mil reais. Tá. Quantos eu ia precisar pra fazer 50 por mês? Eu ia precisar de uns... Porra, sei lá, mané. De uns 5? Não, pra te fazer 50 mil reais líquidos por mês, você ia precisar de 13 apartamentos, tanto estúdio quanto residencial, tá? Então eu ia precisar de 13 apartamentos, só que o residencial normalmente se aluga no tradicional. Então vai alugar no aluguel anual, vai tirar 0,5 por mês. E no aluguel de short stay, você vai tirar 1,1%. Então, você precisaria de patrimônio em imóveis residenciais de 10 milhões de reais. Tá. E em estúdio, você precisaria de 4 milhões e meio. Entendi. Então, com 13 estúdios ou 13 apartamentos residenciais, você teria 50 mil reais de renda passiva líquida por mês. Mas eu mudei o tanto que eu investi. Sim. Exatamente. Então, investir em estúdio te dá um retorno financeiro muito melhor quando você vai pensar em renda passiva mensal. Isso aqui é eu investindo dinheiro. Não estou pensando em moral. Estou investindo como é que eu vou ganhar. Quero ganhar dinheiro, tem esse dinheiro aqui parado, que eu faço com isso? Quero ganhar dinheiro, investir nisso daí. Desse jeito, pequeno, bem localizado. Tu tá investindo pensando na tua aposentadoria imobiliária. Se eu quiser, eu continuo trabalhando. Se eu não quiser, eu tenho meus 50 mil por mês aí, vou viajar, vou passar um mês na Grécia. Uma coisa que eu percebi foi que o prédio, ele tá num lugar, assim, como você disse, muito bem localizado, né? E que tem, inclusive, outros prédios que têm uma finalidade parecida perto, não é? Você estava me contando ali que você consegue, pelo modelo que você, por conta dos dados e como aquele prédio foi construído, você consegue oferecer para o hóspede um preço muito melhor do que, no caso do prédio que eu estava, os outros que estão em volta, né? Com uma experiência igual, né? Porque lá onde eu estava tinha um rooftop sensacional, com um barzinho, uma piscininha para curtir e tal. E você estava me contando que mais ou menos, o quê? 60% do preço dos outros por ali. É porque a gente está comparando ali naquela região específica de onde você ficou, é uma das melhores regiões de Jurerê, vista para o mar, com hotéis, né? Então o hotel acaba tendo taxa de carregamento de bandeira, café da manhã, o que deixa a diária muito mais alta. Por isso que por mais que na alta temporada o prédio do Jurerê Spot, que é esse que você ficou, tem uma diária alta, vai ser mais baixa do que esse competidor e isso garante uma taxa de ocupação altíssima. Então acaba sendo bom para todo mundo, né? É bom para o investidor. E assim que esse é um dos segredos de conseguir manter de conseguir fazer esse ROI tão interessante, é manter uma rotatividade mais alta possível. Isso, demanda, né? Oferta e demanda. Eu até já falei ali que 75% da procura no Airbnb é casais ou só pessoas sozinhas ou família até 3 pessoas. Então, por que eu vou ter um imóvel grande? Então, quando a gente analisa para construir, a gente analisa de trás para frente. Primeiro eu vejo terreno, se faz sentido fazer aquela construção. Qual é a demanda daquela região? Então, eu vou
fazer o tamanho do apartamento considerando aquela demanda e vou colocar só as áreas comuns que são interessantes e que não vão aumentar muito o valor do condomínio para não diminuir o retorno financeiro do investidor. Então, o que eu vou colocar que faz sentido? Piscina no rooftop. Uma pergunta eu te faço. Você acha que faz diferença com garagem ou sem garagem? Não faz. Não faz, exatamente, não faz. O retorno financeiro de imóveis para locação de temporada com garagem ou sem garagem não faz muita diferença. O que faz diferença é localização. Localização é o que vai trazer demanda e vai conseguir alugar. Então,